Olá, meus amigos da Coped. Iniciamos aqui uma nova atualização da pandemia de Covid-19 para todos vocês. Atendendo ao pedido de muitos cooperados, vamos trazer novidades sobre a síndrome inflamatória multissistêmica e a Covid-19. Entre o final de março e início de maio desse ano, uma síndrome inflamatória multissistêmica semelhante à doença de Kawasaki e à síndrome de choque tóxico foi descrita em várias crianças no Reino Unido, França, Itália e Estados Unidos. Os relatos aumentaram cerca de 4 a 6 semanas após o pico da curva de Covid nesses países. Aqui temos um relato de caso típico dessa síndrome numa criança de 12 anos, publicado no jornal Pediatrics. A gente pode observar que ela desenvolveu um quadro de febre, diarreia, alterações mucocutâneas, acompanhado de aumento de marcadores inflamatórios muito significativos que responderam na sequência ao tratamento com imunoglobulina e corticoide. Na figura, a gente observa as alterações semelhantes ao Kawasaki, como o envolvimento dos lábios com fissuras e hiperemia labial, hiperemia conjuntival, edema nas mãos, o exantema e edema também nos pés. Nessa publicação, pode-se observar que a idade média das crianças era de 9 anos, portanto superior ao observado na doença de Kawasaki, que é geralmente menor de 5 anos. Em relação à etnia, a maioria eram negros e asiáticos, e os principais sintomas, além da febre, a dor abdominal intensa, diarreia, exantema, choque na metade dos casos, vômitos, hiperemia conjuntival, envolvimento de mucosas e cefaleia também foram sintomas importantes. O envolvimento renal e cardíaco foi bastante frequente, 43% necessitaram de intubação e a maioria recebeu imunoglobulina intravenosa e corticoide como terapia de base. Comparando, a idade é mais elevada na síndrome inflamatória multissistêmica do que na doença de Kawasaki e na síndrome de choque tóxico. Além disso, observamos um aumento de leucócitos, aumento de neutrófilos, linfopenia, anemia e plaquetopenia, principalmente no início do quadro clínico dessa síndrome. Destacam-se ainda na síndrome inflamatória multissistêmica uma elevação muito significativa da proteína C reativa, uma queda da albumina e elevação muito intensa da ferritina, da troponina e do dedímero. A Organização Mundial de Saúde definiu os critérios para essa condição. Crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, com pelo menos 3 dias de febre, e 2 dos seguintes sintomas: exantema ou conjuntivite não purulenta bilateral, ou sinais de inflamação mucocutânea, hipotensão ou choque, disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidade coronárias, evidência de coagulopatia, problemas gastrointestinais agudos como diarreia, vômito ou dor abdominal e marcadores elevados de inflamação, nenhuma outra causa de inflamação microbiana e evidência de COVID ou provável contato com pacientes com Covid-19. Recentemente, o Colégio Americano de Reumatologia definiu condutas para essa síndrome. Em relação ao manejo cardíaco, nos pacientes com ProBNP e troponina normais, tem que se seguir exames até eles normalizarem. O ECG deve ser realizado a cada 48 horas no mínimo, ecocardiograma deve ser repetido 7 a 14 dias e 4 a 6 semanas após o quadro inicial, ressonância cardíaca 2 a 6 meses após, no caso de disfunção transitória significativa do ventrículo esquerdo, e tomografia cardíaca na suspeita de aneurisma coronário distais, que não é bem visualizado no ecocardiograma. O tratamento imunomodulador é a base de imunoglobulina intravenosa e ou corticoide, sendo a imunoglobulina em dose elevada, como no Kawasaki, corticoide em doses baixas e moderadas, porém pode-se fazer pulsoterapia quando houver complicação com risco de vida como um choque. A anaquira pode ser utilizado no tratamento refratário à imunoglobulina e ou corticoide. Em relação à terapia antiplaquetária e anticoagulação na síndrome inflamatória multissistêmica, está indicado o AS em dose baixa, no caso de trombocitose acima de 450 mil. O AS deve ser evitado se as plaquetas naquela fase inicial estiverem baixas, principalmente
abaixo de 80.000, e no caso de aneurisma de coronária, pode-se utilizar o AS naqueles casos menos intensos, nos casos mais graves, AS associado com enoxaparina ou varfarina, e na trombose documentada, pode-se utilizar enoxaparina pelo menos até 2 semanas após a alta hospitalar. Como nós residimos numa região endêmica para a dengue, não podemos esquecer dessa doença. Nesse quadro, podemos observar que febre alta, raste cutâneo, mialgia, hipotensão, envolvimento miocárdico, dor abdominal, envolvimento renal, alteração do sistema nervoso central e dor de cabeça são comuns à dengue, à síndrome de choque tóxico e à síndrome inflamatória multissistêmica. Queda de plaquetas e elevação das enzimas hepáticas são comuns às três condições, lembrando que a dengue tende à hemoconcentração, exceto nos casos de hemorragia, e as outras duas síndromes tendem à anemia. Fica a mensagem para redobrarmos a atenção clínica nesse momento e me despeço desejando a vocês uma boa semana.